livro do profeta Isaías, que fala da crucificação, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus. É uma profecia sobre Jesus, e nós vamos analisar essa profecia para vermos que tudo aquilo que Jesus experimentou não foi por acaso, não foi por um acidente, mas já estava predito, pré-anunciado, profetizado pelos profetas que o Senhor no Velho Testamento enviou. E o título de nossa mensagem hoje é O Evangelho segundo Isaías. Vamos ficar de pé. Não precisa ficar de pé. Vamos ler. Isaías 52 diz assim, verso 10. Quer dizer, Isaías 52, verso 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. E ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores.
mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos pecadores, pelos transgressores, até aí. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Isaías é chamado por muitos teólogos de o quinto evangelista, como se ele fosse mais um dentre os 4 evangelhos do Novo Testamento. E uma das razões pelo qual Isaías é chamado assim é porque o livro do profeta Isaías, ele tem algo de muito especial. O livro do profeta Isaías, ele contém neste livro todas as principais doutrinas dos apóstolos do Novo Testamento. Então, em relação aos outros livros dos profetas, por exemplo, Miqueias, Zacarias, Jeremias, nós encontramos nesses livros as doutrinas de Jesus, as coisas que Jesus ensinou, estão contidas nos outros livros do Velho Testamento também. Mas o que o livro de Isaías tem de especial é que ele não somente contém os ensinos de Jesus, mas eles contêm todos os principais ensinos de Jesus e todos os principais eventos e acontecimentos da vida de Jesus e da pregação dos 12 apóstolos, de forma que, se você ler somente o livro de Isaías, você vai ter informações de praticamente todas as doutrinas pregadas pelos apóstolos de forma resumida. É realmente, então, um livro muito especial. No livro de Isaías, por exemplo, nós aprendemos que só existe um único Deus. É talvez o livro do Velho Testamento que enfatize isso com mais clareza e ênfase. Claro que todos os livros do Velho Testamento só ensinam que há um Deus, mas o livro de Isaías é muito enfático. Ele vai repetir isso várias vezes, de várias formas. Por exemplo, podem voltar, a gente vai viajar um pouco pelo livro de Isaías agora, podem voltar em Isaías 46, verso 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então veja essa ênfase, ele não fala só, tem eu como Deus, tem um Deus, ele repete, não tem nenhum antes, não tem nenhum depois, não tem nenhum nunca, eu sou o único. Essa unidade de Deus é muito enfatizada em Isaías. E esse verso 43, esse verso 10 do capítulo 43 é interessante, porque existe uma seita no Brasil e no mundo chamada Testemunhas de Jeová. É uma seita, não são verdadeiros cristãos, e um dos motivos pelo qual as Testemunhas de Jeová não são cristãos é porque eles não acreditam em um único Deus. Eles dizem que existem 2 deuses. Eles dizem que tem um Deus maior, que é Jeová, e eles dizem que tem outro Deus, que não é um como Jeová, mas que é um Deus menor e inferior, que é Jesus. Eles acreditam que Jeová e Jesus são 2 deuses diferentes, um é maior, o outro é menor. Esse Deus Jesus foi criado por Jeová, ele é um Deus pequenininho, vamos dizer assim, e esse verso contradiz diretamente o nome deles, porque eles dizem, nós somos testemunhas de Jeová. Mas no verso 10 diz, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Testemunha de quê? De que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim não haverá. Então não pode ter 2 deuses, um grande e um pequeno, porque só existe um Deus, que aqui é Jeová, e depois dele não surge nenhum outro. Então eles não são testemunhas do Senhor, mas são falsas testemunhas de Jeová,
porque eles não creem que há um único Deus. E além de ensinar enfaticamente que há um único Deus, o livro do profeta Isaías também ensina que esse Deus único, não tem nenhum antes dele, não tem nenhum depois. Esse Deus único, segundo o profeta Isaías, subsiste em 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O livro de Isaías também ensina isso com bastante clareza e com bastante ênfase. Há um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Nós vemos, por exemplo, quando ele vai falar sobre Jesus desde o capítulo 7. Volta em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, ele vai fazer uma profecia para a casa de Davi, ou seja, para os descendentes de Davi. Vamos ver a promessa que ele faz para a casa dos descendentes de Davi, Isaías 7, verso 13. Então, ele disse: ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afadigares os homens, senão que também afadigareis ao meu Deus. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Então, Deus aí está prometendo dar um sinal para a família de Davi, os seus descendentes. O mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então ele está falando que haveria uma virgem, e essa virgem daria à luz um filho, e esse filho seria chamado de Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Em hebraico significa Deus conosco. Deus conosco. Então só aí em Isaías capítulo 7, versículo 14, nós já apontamos para 2 importantes doutrinas do cristianismo. Número 1, que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Número 2, que Jesus Cristo tem 2 naturezas. Se ele é um filho que nasceu, então ele é um homem. E ao mesmo tempo, ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Então ele tem 2 naturezas, ele é homem e ele é Deus. Isso continua a ser confirmado no restante do livro, porque o resto do livro vai continuar falando sobre esse menino. O livro vai continuar falando desse menino. Abra no capítulo 9. Olha só o que diz o capítulo 9. Vamos ler os versos 6 e o verso 7. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da parte e da paz não haverá fim, sob o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então veja que no verso 6, novamente, as 2 naturezas de Jesus. Jesus é homem, olha, um filho nos nasceu, e ao mesmo tempo ele é Deus forte, no verso 6, igual lá no capítulo 7, Emanuel, Deus conosco. Aqui, Deus forte. E a humanidade dele é enfatizada no verso 7 pelo fato desse menino ser um descendente de Davi. E nós sabemos que o Senhor Jesus foi um descendente de Davi por meio de Maria, sua mãe, filha de Eli, portanto, filha de Davi, por meio de seu filho Natã. E além de Maria, que era descendente do rei Davi, José também era descendente do rei Davi por meio de Salomão. Então, tanto José quanto Maria eram descendentes do rei Davi. E, portanto, quando os judeus daquela época souberam que uma descendente, uma família que vinha do rei Davi, teve uma virgem,
e teve um filho, eles já deveriam se atentar para essas profecias. Pulem para o capítulo 11. Tem outra coisa interessante aí, ó. No capítulo 11, tem outra profecia sobre o Messias. Leia o capítulo 11, verso 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca. Vamos ler até aí. Perceba que ele diz no verso 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Está vendo esse nome de Jessé aí? Quem é Jessé? Jessé foi o pai de Davi. Vocês podem ler isso lá nos livros de Samuel e nos livros de Crônicas. Jessé era o pai de Davi. Vocês lembram que Davi foi escolhido para ser rei quando o profeta Samuel foi enviado lá para a casa de Jessé e falou: ó, um dos seus filhos Deus escolheu para ser o rei de Israel. E foi o menorzinho lá, o caçula, que trabalhava nas ovelhas, né? Agora observe que as profecias de Isaías sobre o Messias, a que nós vimos até agora, todas elas que nós vimos, mencionam que o Messias seria descendente de Davi. No capítulo 7, a virgem conceberá, ele falou: ouvi agora, ó casa de Davi. No capítulo 9, o menino que seria Deus forte, ele se assentaria no trono de Davi. O que quer dizer que ele se assentaria no trono de Davi? Não quer dizer que Davi deixou a cadeira lá, agora você vai sentar na cadeira que Davi sentava. Não. O trono quer dizer o reino, o reinado. Ele seria um rei descendente de Davi. E isso é confirmado aqui no capítulo 11, verso 1, que brotará um rebento do tronco de Jessé. Preste atenção nessa linguagem, porque ela nos diz muito sobre o que aconteceu no nascimento de Jesus. Vocês lembram que quando Jesus nasceu, o Evangelho de Lucas enfatiza que não foi encontrado lugar para ele. E você vai ver também que é enfatizado pelo mesmo Lucas que a família de Jesus, José e Maria, era uma família pobre. Nós sabemos disso porque quando eles foram oferecer sacrifício de animal, eles ofereceram o sacrifício dos pobres. E isso está implícito nessa passagem, quando ao falar sobre esse rei que nasceria, ele diz que brotará um rebento do tronco de Jessé e as suas raízes um renovo. A ideia é que o tronco de Jessé, ele está comparando com uma árvore. E ele está dizendo que essa árvore é como se fosse uma árvore cortada. Ou seja, não era uma árvore que estava crescida e gloriosa, era um tronco. Ou seja, o que ele está apontando aqui no verso 1 é que naquele tempo em que o Messias viria, a família de Jessé, ou seja, os descendentes de Jessé e de Davi, não seria uma família prestigiada, não estaria em um período de glória, mas seria como uma árvore que só sobrou um tronco. E aí desse tronco iria surgir um renovo. A árvore voltaria a crescer. E foi exatamente este o contexto em que Jesus veio ao mundo e nasceu. Quando ele nasceu da família de Davi, a família de Davi, cujos descendentes eram José e Maria, não estava no seu período de glória, eles nem eram reis. Porque se fosse para seguir como era antes, José deveria ser o rei de Israel. E nós vemos nos evangelhos que não somente José não era o rei de Israel, mas ele foi perseguido por Herodes, que era o rei, e teve que fugir, para você ver como que a família estava sem prestígio.
E é exatamente o que ele está apontando, que brotará um rebento do tronco de Jessé. A ideia é como se fosse uma árvore que tinha sido cortada, mas agora vai ter um renovo. E é interessante que Jesus, quando ele foi chamado de Nazareno, Jesus de Nazaré, porque ele foi criado em Nazaré, a palavra Nazaré significa renovo. É isso que a palavra Nazaré significa, renovo, era o nome da cidade, ou seja, Jesus Nazareno, Jesus o renovo, conforme diziam os profetas. Ele renovou a casa de Davi, e o reino de Cristo é mais glorioso do que qualquer rei da descendência de Davi teve. Então veja que aqui o profeta Isaías está profetizando diversas coisas sobre Jesus. E aí Jesus, a partir do capítulo 40 de Isaías, Jesus passa a ser chamado de o servo do Senhor. O servo do Senhor. E nós vamos voltar para analisar com mais profundidade a profecia sobre esse servo, que se encontra a partir do capítulo 52. Nós já sabemos que esse servo viria da família de Davi, descendente de Jessé, descendente do rei Davi. Nós sabemos que ele nasceria de uma virgem, e nós sabemos já que ele viria dessa família em um período que essa família não teria tanto prestígio quanto tinha no tempo, por exemplo, do rei Salomão. E agora nós vamos ler sobre como este filho de Davi sofreria para depois ser exaltado. Diz assim no verso 13: eis que o meu servo. Veja que aí quem está falando é Deus. O meu servo, Deus o Pai, está se referindo ao Filho como seu servo. Ou seja, o Filho na sua encarnação, quando ele se tornou homem para servir. E quando o Pai fala meu servo, quer dizer que em primeiro lugar ele estava servindo ao Pai. O meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Então aí no verso 13 ele fala de uma exaltação, uma elevação de Cristo. Mas no verso 14 ele vai falar e vai começar a descrever coisas que para nós parece ser o contrário de uma exaltação. Ele diz: como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão transfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Então aí ele apresenta o servo, o Messias, como um homem que se encontraria desfigurado. Esse verso aqui, ele é muito importante para quando a gente medita no sofrimento de Jesus. Veja que ele diz não somente que Jesus estaria ferido, machucado, mas ele diz que Jesus estaria desfigurado mais do que qualquer outro. Ou seja, ele diz que a desfiguração de Jesus seria extrema, seria muito grande. E aqui ele está falando da crucificação de Jesus, e só nesse verso 14 nós somos obrigados a concluir que quando a gente vê muitos desses quadros ou muitas dessas estátuas que mostram a crucificação de Jesus, a gente vê que não são precisas. É importante falar disso porque a cruz de Cristo é o centro de nossa fé, e como centro de nossa fé nós precisamos ter uma concepção sobre ela que é fidedigna. E se você, ao meditar sobre aquilo que Jesus fez em sua morte, você imagina, como a maioria das estátuas mostram, que tinha um pouquinho de sangue aqui, pode reparar nas estátuas, tem um pouquinho de sangue aqui, um pouquinho de sangue aqui,
e um pouquinho na testa. Meus irmãos, por acaso isto é mais do que qualquer outro de tão desfigurado? Não é um pouquinho de sangue aqui, aqui, ali. Vocês têm que imaginar um homem completamente desfigurado, com o rosto arrebentado, sem figura, completamente encharcado de sangue, de tal forma que o seu rosto seria irreconhecível de tanto soco, de tanto tapa. Meus irmãos, as chicotadas. Então o profeta está nos levando até a cruz e nos mostrando que foi uma desfiguração muito, muito grande. Começa a orientar os seus pensamentos sobre Cristo crucificado com base na Bíblia. Deus quer que a gente pense sobre Jesus com base no texto bíblico, não com base em imaginações ruins dos artistas. Começa a imaginar aquilo que a Escritura está mostrando, mais desfigurado do que qualquer outro homem. Se vocês voltarem a Isaías 50, tem outra parte aí sobre o servo sofredor. Olha só que interessante, Isaías 50, versos 3 aos 6. Eu visto os céus de negridão, por-lhe-ei um saco para sua cobertura. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele despertar-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e não fui rebelde, não me retirei para trás. As minhas costas ofereci aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Observe o verso 3. Eu visto os céus de negridão. Se você contextualizar esse capítulo 50 aqui na crucificação de Jesus, vocês lembram que quando Jesus Cristo morreu, quando ele estava sendo crucificado, foi exatamente isso que aconteceu. Os céus ficaram meio-dia em escuridão, ficaram negro. E é o que ele está dizendo aqui: eu, o servo sofredor, eu visto os céus de escuridão. Isso aconteceu meio-dia, em toda a terra de Israel. E olha só o que ele diz nos versos 6, ele fala dele sendo chicoteado, as minhas costas ofereci aos que me feriam, a minha face aos que me arrancavam os cabelos. O que é arrancar os cabelos? Imagina a cena aí, ele está falando de ser chicoteado, ele está falando de ser cuspido no rosto, e ele está falando de arrancar os cabelos. Imagina alguém arrancando os teus cabelos com a mão. Ele está descrevendo um ato de violência, você começa a sangrar o teu couro cabeludo. Então veja que na crucificação eles pegavam os cabelos de Jesus e rasgavam, e depois o que eles colocaram em cima? Uma coroa de espinhos. Então pergunto, isso é alguém desfigurado, com o rosto completamente arrebentado, sangrando, encharcando o sangue da cabeça. E ele está enfatizando aqui: eu fui obediente ao Pai, porque foi isso que o Pai me enviou para fazer. Eu não tive medo, ele teve medo, mas não resistiu a tudo que ele haveria de sofrer. E no verso 52, capítulo 52, desculpa, ele diz no verso 15:
Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Como nós vamos ver com mais profundidade no resto do sermão, nesse verso 15 ele está falando sobre a conversão das nações. E quando ele fala assim borrifará muitas nações, nós vamos ver que ele está falando do batismo. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque nós vamos voltar para esse verso com mais detalhes no final. Vamos agora no capítulo 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, quando ele diz quem deu crédito à nossa pregação, é importante aí perceber a palavra nossa. Porque quem estava aí falando até então era o Pai. E como Jesus enfatiza muitas vezes no Evangelho, ele fala, não sou eu só, mas o Pai está comigo. Ou ele fala muitas vezes, a minha doutrina não é minha, mas eu falo como o Pai me ensinou. Então a pregação de Jesus não é a pregação de um mero homem, mas é a pregação de Deus, que é um com o Pai, quem deu crédito à nossa pregação. E em certo sentido, nós precisamos falar e reconhecer o mesmo sobre todos os verdadeiros pregadores. Todos aqueles que anunciam a palavra de Deus, todos aqueles que falam os ensinamentos de Jesus, não estão falando sozinhos, estão falando pelo Espírito de Cristo, com Cristo e com o Pai. De forma que resistir essas palavras não é resistir a homens, mas é resistir ao próprio Deus. Pela graça de Deus, eu não estou aqui pregando sozinho. Se eu falo para você, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, portanto, creia nele, eu não estou dando uma ordem em meu próprio nome, não foi eu que inventei essa doutrina, esse pensamento. Eu estou falando em nome de Jesus, e por isso que aqueles que não querem aceitar essa mensagem, creem em Jesus que ressuscitou dos mortos, não estão resistindo a mim. Estão resistindo à nossa pregação, que é eu, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Eu, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Lembrem-se disso quando vocês forem compartilhar o Evangelho com as pessoas. Quando vocês forem compartilhar o Evangelho com as pessoas, quando as pessoas não querem aceitar, lembrem que não é só você que eles estão rejeitando. Porque aquela mensagem não é sua, foi por acaso você que inventou aquilo, ou você está só repassando? Porque se for invenção sua, você nem deveria estar pregando, né? A gente não deve pregar da nossa opinião. Pregação é a verdade de Deus. Então quem nos rejeita, não rejeita a nós, mas como disse Jesus, Mateus capítulo 10, aquele que me enviou. E isso enfatizando no nossa, quem deu crédito à nossa pregação. E aí ele está se referindo ao que nós lemos nos 4 evangelhos, que Jesus em sua pregação foi muito rejeitado. Se nós vimos agora há pouco nas nossas leituras, né, do Novo Testamento, a cada semana nós vemos que constantemente as palavras de Jesus eram resistidas. E quem quer seguir Jesus precisa ter consciência disso, que falar a verdade para as pessoas nem sempre é bem recebido. Quem deu crédito à nossa pregação nem sempre vai ser bem recebido. Eu te digo mais, os pastores, não precisa ser pastor cristão comum, mas estou falando de pastores que são os que pregam na igreja, que não querem se estressar com as pessoas, vão se corromper.
Porque é só você nunca dizer verdades da Bíblia que as pessoas precisam ouvir. Fica mais fácil ser cristão assim. Você nunca incomoda ninguém, mas você vê aqui que isso estava incluso no ministério de Jesus. Nós só acabamos de ler lá que o povo, o que a gente faz com essa mulher? Jesus. E Jesus poderia simplesmente seguir a multidão e não fazer o que era certo. Segue todo mundo, vai seguindo. Vocês querem fazer? Faz. Quem deu crédito à nossa pregação? A verdade, meus irmãos, não é uma questão do que a maioria acha. E aí no verso 2 ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele. Olha só aí a palavra renovo. Novamente, que eu comentei aqui antes, que era inclusive a raiz da palavra do nome da cidade de Nazaré. Essa cidade de Nazaré tinha muitos descendentes lá do rei Davi. E como raiz de uma terra seca. Então, novamente aí tem a ideia de que Jesus está brotando de onde aparentemente não brotaria nada, uma terra seca. A ideia de um lugar, de um ambiente que parece que não vai surgir nada dali. O que as pessoas acham que não vai surgir. E a gente vê isso realmente. Lembra, estou falando aqui da rejeição à pregação de Jesus, quando as pessoas iam contra. Vocês lembram de João 7? Qual é um dos questionamentos que é feito contra Jesus? É feito o seguinte: esse homem não vem da Galileia? Por acaso algum profeta ou alguma coisa de bom vem dessa região da Galileia? O que era a Galileia? Israel era uma província do Império Romano, e essa província tinha várias regiões. A região da Galileia ficava ao norte de Jerusalém, bem ao norte, não era na região de Jerusalém. A região de Jerusalém era considerada a região mais nobre. A região mais nobre. A cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado, ficava na região da Galileia, que era uma região mais pobre. Vamos dizer, mais povão. Então Jesus foi criado em Nazaré, o nome da cidade era Nazaré, que ficava na região da Galileia. E era lá também, de lá que era muitos dos seus discípulos. Pedro era da Galileia, João da Galileia, né, dessa região aí. Então, quando eles questionam se Jesus, da Galileia, né, daquele lugar lá, aquele lugar não vem nada de bom não. Daquele lugar não vem nada de bom. Então aí, quando fala a ideia da terra seca, né, é dessas origens humildes de Jesus. Dessas origens humildes. Mas ele não era da família de Davi. Como a gente viu, naquela época já não tinha aquele prestígio, o que já faz parte de um pecado do povo. Faz parte de um pecado do povo, porque se Deus fez promessas à família de Davi, tinha que ser prestigiada. Tinha que ser prestigiada. Mas os homens já faz parte dessa rejeição, desse descaso, dessa incredulidade com as coisas de Deus. Mas então, continuando, ele vai dizer no verso 2 que não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para o que desejássemos. Tem algumas pessoas que citam esse verso, essa parte aí, para dizer que Jesus era feio. Eu não concordo com essa interpretação. Por que não? Porque se você ler todo o contexto aí, ele está falando do contexto da crucificação. Então, quando ele descreve, por exemplo, no capítulo 52, verso 14, o seu parecer estava tão desfigurado. É o contexto de Jesus sendo crucificado e ele tinha aquela aparência desfigurada. Então, eu creio que quando ele fala raiz de uma terra seca, e em seguida
ele vai falar essa descrição aí. Se você vê na sequência e nos versos anteriores, parece-me claro que ele está falando do como Jesus crucificado não era algo atrativo, de como Jesus crucificado, você olhava para ele, você sentia horror diante daquilo que estava diante de você. Era algo que causava choque, era algo que causava humanamente repulsa. Se eu falar assim, hoje, a cruz, se a gente parar para pensar, a cruz ela é usada no mundo inteiro como um símbolo do cristianismo, Mas se você parar para pensar na ideia da cruz antes de Jesus, é tipo assim uma cadeira elétrica hoje, Hoje, nos países que aplicam a pena de morte, eles usam cadeira elétrica. Então, imagina que você soubesse, tem um pessoal aí que usa um cordão com uma cadeira elétrica no cordão. Você fala assim, cadeira elétrica no cordão? Que coisa macabra. Que coisa macabra. A ideia da cruz seria isso. Porque a cruz era um instrumento de pena de morte da mais severa que tinha. Agora, para nós, a cruz foi sim instrumento de bênção, porque Deus usou a cruz de Cristo para nos salvar, mas o ponto é que vocês têm que entender que, em seu sentido, a cruz é um símbolo de maldição, uma maldição que Deus usou como bênção da salvação, mas era um instrumento de pena de morte. Então é algo realmente que causava horror. Quando você ouvia naquele tempo alguém que foi executado pelos romanos na cruz, o pensamento automático que você tinha deve ser um estuprador, deve ser um bandido muito grande, um criminoso muito grande. É assim que no pensamento comum se pensavam sobre as pessoas que eram crucificadas, era alguém muito ruim. Então havia todo um choque emocional, um choque psicológico de saber que aquele homem que você seguiu estava sendo crucificado, e o choque de olhar para aquela cruz e vê-lo completamente desfigurado, ensanguentado, com o rosto deformado, no pior tipo de execução possível. Então, isso não era um objeto natural de desejo, não era uma boa aparência. Então, eu não creio que nós temos base bíblica para crer que Jesus era feio. Eu creio que ele era uma pessoa comum. Eu não vejo base para interpretar esse verso dessa forma. Mas aí, automaticamente, surge a pergunta: por que Jesus, o servo do Senhor, aquele que nasceria da Virgem, aquele que seria descendente do rei Davi, aquele que seria rei, por que é que ele teria que passar por tudo isso? Ou seja, o foco do versos 14 do capítulo 52, verso 14 até o capítulo 53, verso 3, o foco é descrever o sofrimento de Jesus. A partir do verso 4, o foco vai dizer o porquê do sofrimento de Jesus. Então, primeiro ele descreve o sofrimento, e agora ele vai descrever o motivo. Porque, naturalmente, o pensamento poderia ser: peraí, então é porque esse servo aqui é muito ruim. E até se você olhar o contexto do livro, o contexto maior do livro, por todo o livro, o profeta Isaías, ele vinha anunciando castigos contra Israel e contra as nações. Se você ler o livro de Isaías desde o começo, ele vai falar: Israel vai ser castigado, o Egito vai ser castigado, a Babilônia vai ser um deserto, Edom vai ser castigado. Tem várias nações sendo castigadas no livro. Aí você lê sobre esse homem sendo castigado,
o pensamento natural seria: mais um pecador que vai ser castigado também, igual todos os outros do livro. E é por isso então que a partir do verso 4, ele vai começar a explicar que este servo, não diferente de Israel, que por todo o livro Israel é castigado pelos seus próprios pecados, este servo aqui, ele não é castigado pelos seus próprios pecados, mas pelo pecado de outros. Verso 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. No início do verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Algumas pessoas, vamos falar sobre essa parte aqui. Algumas pessoas, elas interpretam este verso da seguinte forma, isso aqui é uma forma errada que eu vou falar, mas tem alguns que pensam assim, se Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, então, se eu sou cristão, eu não devo ficar mais doente. Isso é algo ensinado por alguns líderes no Brasil, que o cristão então não deve ficar doente. Aí vem aquela ideia, determina a tua cura. Você tem que falar assim, nem estou doente. Aí você fala assim, estou doente. Teve uma vez que eu fui falar com uma pessoa, estou doente. Aí falou assim, não pode falar isso. Eu falei, vou falar o quê? Então eu vou estar mentindo. É que eu estou? Não pode! Porque aí você está determinando algo errado. O problema com essa perspectiva é não perceber que as coisas conquistadas por Cristo na cruz, elas são aplicadas ao homem no tempo de Deus. Vou repetir. As coisas conquistadas por Cristo na cruz são aplicadas ao homem no tempo de Deus. Por exemplo, nós por nós mesmos, nós somos inteiramente pecadores, inteiramente perdidos, de modo que nós nem sequer teríamos a capacidade de obedecer a Deus. Só que, com base naquilo que Cristo fez na cruz, nós somos capacitados a obedecer a Deus. De forma que você não pode mais, Romanos capítulo 6, ensina que o cristão não pode se colocar como um derrotado diante do pecado. Você não pode falar, esse pecado aqui me venceu, eu não tenho como lutar contra ele. Se você fizer isso, você não é um cristão. Porque você vai estar negando o motivo da cruz de Cristo, que era te dar força para lutar. Então você fala que se não tem força, então Cristo não morreu por você. Cristo morreu para nos dar força. Aí você fala assim, ok, então eu vou determinar para que eu nunca mais peque. Nunca mais vou pecar. 1 João, se alguém disser que não tem pecado, esse é mentiroso. Então, sempre que você viver na terra, você sempre vai ter força para lutar contra o pecado, mas não de tal forma que você vai ser absolutamente sem pecado. Você vai ter força para lutar, você vai ter muitas vitórias, você vai conseguir abandonar um monte de coisa, mas nunca ser 100% puro e sem pecado. Ou seja, a vitória completa contra o pecado, de modo que nós não teremos mais nenhum pecado, ela foi conquistada por Cristo na cruz, mas ela só será aplicada completamente quando nós estivermos no céu.
Você não pode falar assim, como Cristo morreu por mim na cruz, eu não vou mais pecar nunca mais. Você não tem esse poder, porque essa bênção só nos é dada quando nós entramos no céu. Foi conquistada por Cristo na cruz. O poder de nunca mais pecar foi sim. Do contrário, haveria pecado no céu. Mas tendo sido conquistada por Cristo na cruz, ela é aplicada no momento devido de Deus, que é no momento da nossa morte. Nesta vida, ela é aplicada parcialmente e progressivamente, mas não completamente. Então, vou repetir. As bênçãos conquistadas por Cristo na cruz são aplicadas por Ele nesta vida de forma parcial e na eternidade de forma completa. Então, nesta vida, você obtém vitórias contra o mal, vitórias contra o pecado, vitórias contra a maldade você tem nesta vida, mas não a vitória completa e final. Da mesma forma, nesta vida, Deus te abençoa com saúde, Deus te abençoa com coisas necessárias para a sua saúde, mas também não de forma completa e final. Então, verdadeiramente, Jesus morreu para tirar todo o pecado de nós. E por isso que na eternidade eu não terei pecado. Eu vou passar séculos e séculos e séculos e séculos sem pecar nenhum dia. Eu, vocês e meus amigos Pedro, João e Maria. Sem pecar. E nesta vida eu experimento isso progressivamente, mas não de forma completa. Da mesma forma, Jesus Cristo morreu por todas as minhas enfermidades, de modo que quando Ele vier e eu ressuscitar, eu terei um corpo perfeito que nunca mais ficará doente. Por isso que diz lá em Apocalipse 21 e 22 que não haverá mais choro e não haverá então mais doença. Mas isso não é entregue a nós imediatamente aqui. Por isso nós podemos continuar doentes. Então, quando nós pensamos nas bênçãos conquistadas por Cristo na cruz, nós não devemos pensar que é tudo entregue de uma vez só. Não é entregue de uma vez só. Cristo na cruz conquistou para nós a eternidade. Ele conquistou para nós a vitória plena e total. E por isso nós aguardamos a sua vinda, quando nós receberemos todas essas coisas. Cristo na cruz, Ele conquistou, Apocalipse 21, o direito de eu nunca mais chorar, o direito de eu nunca mais entristecer, de eu nunca mais ficar doente, de eu nunca mais sentir qualquer tipo de aflição. Mas tenha paciência, crente, porque Jesus ainda não voltou. E pare de tentar agir como se fosse possível receber tudo antes de ele voltar. E aí entra o pecado da falta de paciência. Aí começa a determinar, eu quero agora. Eu determino agora. Vai ser agora. Quem disse para você que é você que determina? É no tempo de Deus. Então, ore a Deus para receber agora o que é para receber agora, mas tudo que é dado agora é parcial. Porque a consumação de todas as coisas é somente na segunda vinda de Jesus.
Aí ele vai dizer no verso 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desraigados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então veja, meus irmãos, que aí a morte de Cristo foi substitutiva. É a morte substitutiva, ou seja, diferente de todos os outros personagens no livro de Isaías que são castigados, no resto do livro, as pessoas que são castigadas pelos seus próprios pecados. Existem grupos de judeus que, confrontados com esse texto aqui, Isaías 53, eles dizem: não, esse homem aqui de Isaías 53 não é Jesus. Aí você vai falar: quem é? Eles vão falar: é o povo de Israel. Eles dizem que é o povo de Israel, que o povo de Israel sofre para salvar o mundo. Isso que os judeus de hoje dizem. Ou seja, eles se colocam como salvador do mundo. Problema número 1. Leia o resto do livro e me mostre quando que Israel é tratado como sendo castigado, sendo inocente. O livro inteiro ensina que Israel é castigado porque Israel é uma nação ímpia, por causa dos seus pecados. Aí você vai chegar em Isaías 53 e vai falar: esse inocente aqui, Israel, rasgou o resto do livro, seus tolos. Aquele que é castigado aqui não é castigado por pecados, é castigado sendo inocente. Diferente desses ímpios judeus, e desses ímpios brasileiros, e desses ímpios americanos, desses ímpios chineses, todos são ímpios no livro inteiro. Os egípcios são pecadores, os judeus são pecadores, os americanos são pecadores, os babilônicos são pecadores. No livro inteiro a ênfase é: todos pecaram. Todos pecaram. E só tem um no livro que é castigado sem ser pecador. É Jesus. Olha só que conveniente. Todas as nações são pecadoras, menos Israel. Que conveniente, né? Não. Você está dentro também. E você também, brasileiro. Pode ser a cor que for, pode ser branco, negro, amarelo, você também é pecador, porque, como diz o verso 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça. A gente pode falar isso de qualquer país. O Brasil foi colocado na sepultura, ainda que o Brasil nunca cometeu injustiça. Pode falar isso do Brasil? Pelo amor de Deus, né? Israel nunca cometeu injustiça. Então alguém está precisando ler os livros de Moisés, porque desde que atravessou o Mar Vermelho, está o povo lá reclamando. Então Moisés estava mentindo. Veja então, meus irmãos, que este homem aqui é um santo. Alguém que foi castigado, mas não por si mesmo. E ninguém aqui dentro pode dizer que é esse homem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós vamos ver aqui no verso 8. Quer dizer, desculpem, verso 7.
e foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Quando ele fala não abriu a sua boca aí, é no sentido de se defender. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, ovelhas perante seus tosqueadores, ou seja, como se fosse um sacrifício. E a ovelha, ela vai sendo levada, ela não fica argumentando. A ovelha não fala, não, mas eu não mereço morrer, porque isso, não. Ela vai, nem sabe para onde está indo, na verdade. Ela está sendo levada, nem sabe, a ovelhinha nem sabe para onde está indo, né? Então a ideia aqui que Jesus, ao ser julgado, ele não tentou defender a sua própria inocência. Vocês lembram isso nos evangelhos? Nós vimos também julgamento de Cristo teve 3 julgamentos: perante o sumo sacerdote, perante Herodes, perante Pôncio Pilatos. Nenhum dos 3 Jesus fez esforço para defender a sua inocência. Ele aceitou ser acusado, em certo sentido, ele permitiu ser acusado injustamente. Não porque todo mundo deve se permitir ser acusado injustamente, mas porque ele aceitou ser o nosso substituto. Nós que merecemos acusações, ele aceitou ser o nosso substituto. E nós vemos no verso 8: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Cortado da terra dos viventes. Terra dos viventes. Quer dizer que ele morreu. Então aí ele fala que o Messias não somente sofreria muito, ficaria desfigurado, mas é que ele chegaria a morrer. E veja que essa morte é enfatizada no verso 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Então enfatiza a morte, que ele foi sepultado. Então não foi assim, morreu, voltou. Ele chegou a ser sepultado. E quando ele fala o rico na sua morte, vocês lembram que quando Jesus morreu, José de Arimateia comprou, ou melhor, ele falou assim, ele chegou até Pôncio Pilatos e falou: quero sepultar Jesus na sepultura que eu tenho para ele, e ele era um homem rico. Então, Jesus foi sepultado não no cemitério dos pobres, mas em uma sepultura de rico. Nós lemos sobre isso no Evangelho. E aí ele vai enfatizar que toda essa morte, no verso 9, foi sem que Jesus fosse pecador. Nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Verso 10: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Então veja que no verso 10 ele está falando da ressurreição de Jesus. A ressurreição. Porque olha só, no verso 8, quer dizer, até o verso 7, no verso 7 é o julgamento de Jesus. No verso 8 é a morte de Jesus. No verso 9 é o sepultamento de Jesus. Então ele já foi julgado, já morreu, já foi sepultado. Então, depois de ser julgado, morrer, ser sepultado, no verso 10, veja que é dito assim, prolongará os seus dias. Então, depois que ele foi sepultado, os seus dias seriam prolongados. Depois de ser sepultado, então, ele ressuscitaria, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então veja que depois de morrer e ser sepultado, ele ressuscita, e ao ressuscitar ele vê que o seu trabalho valeu a pena. Ele ressuscita e diz: valeu a pena o meu trabalho, porque o meu trabalho gerou
fruto. Teve uma recompensa. Ou seja, existe a ideia aí que Deus recompensou o Filho pela sua obra na cruz. E qual é a recompensa do Filho? Verso 11: Ele justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Ou seja, nós somos o fruto do trabalho de Jesus, a nossa justificação, a nossa salvação. Ele foi condenado em nosso lugar como nosso substituto. E meus irmãos, eu quero que vocês reflitam nessa condenação. Jesus Cristo, se ele fosse condenado por um só homem, seu tormento já teria sido muito. Mas o peso do castigo, o peso da ira de Deus na cruz, em Cristo crucificado, não foi o castigo somente por você, mas como diz no verso 8, por meu povo, por todo o povo de Deus, por toda a igreja. Você já pensou você ser castigado por só mais uma pessoa? A gente não aguenta com o nosso próprio castigo, né? Jesus Cristo foi castigado pelos pecados de homens do mundo inteiro, de todas as nações, de todo o seu povo, de todos nós, o meu, o seu. Como ele diz, ele levou sobre si as nossas iniquidades, todos os seus pecados, todas as suas idolatrias, todos os seus adultérios, todas as suas fornicações. Então, meus irmãos, idólatras, matadores, ladrões, adúlteros, fornicadores, homossexuais, mentirosos, todos têm salvação em Cristo Jesus por aquilo que ele realizou, por aqueles que nele creem. Quem é que não tem salvação? Um único tipo de pessoa: aqueles que não creem em Jesus. Porque aqueles que creem, vocês fazem parte da recompensa de Jesus. Jesus justifica iniquidades grandes, e não somente iniquidades pequenas. E aí eu quero deixar uma última palavra em Isaías capítulo 50. Verso 9, essa passagem aí também é sobre o servo sofredor. Eis que o Senhor Deus me ajuda, quem há que me condene? Quem é que pode te condenar? Os seus pecados podem te condenar? Não, se Cristo morreu por eles. Quem é que me ajuda? Quem há que me condene? Agora vamos para o verso 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quem, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Ouça a voz do seu servo, ouça a voz do servo do Senhor, que é Jesus. Essa é a palavra final que eu quero deixar para nós. Se você é um idólatra, se você adora a Deus falsamente, se você já profanou as coisas do Senhor, se você já desonrou seus pais, se você já matou, se você já roubou, se você já fornicou, se você já adulterou, se você já mentiu, se você já cobiçou, não importa o tamanho da sua desgraça, quem há entre vós,
quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Se se sente no escuro, em trevas, foi por você que Jesus morreu, aqueles que nele creem. Confie no servo sofredor, porque esta foi a recompensa dele. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, que ele justificará a muitos. Ele declarará a muitos justos. Ele pode declarar o ímpio justo, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glórias a ele, nós oramos. Senhor nosso Deus, graças te damos pelo teu Filho, que, como disse o profeta Isaías, da descendência de Davi, nascido da Virgem, realizaria milagres, sofreria, seria rejeitado, seria morto, seria sepultado, ressuscitaria dos mortos e justificaria a muitos. Ó Senhor, é nesse Messias que nós cremos, porque não há nenhum outro, exceto o Messias crucificado e ressurreto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No nome dele oramos. Amém.